Pronto. Tá ao vivo, né? E aí, ela entra, né? Se ela não entrar, tem que chamar o Robson, é? Ele... Que ele botou aqui, eu tenho que... Vocês têm que me convidar. É, isso mesmo. Olha o tanto de gente já entrando. Vai dar gente, né? 37 pessoas, já só Sandra entrando. Quem? Sandra Fiuza. Robson Salvador já tá aqui. Entrou? É, então deixa pra lá. Vamos chamar logo ele. Entrando. Vai, Vânia também. Bom Vai, dia. Robson. Bom dia, Robson. Como vai? Muito bem, graças a Deus. E por aí? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Então, quero dar um bom dia a todos os pais, todas as mães, todos os alunos, todos os professores. Dizer que é com muita alegria que a gente está fazendo esse primeiro encontro de 2021, um sentimento de que teremos um ano bem melhor do que 2020. E não foi à toa que nós escolhemos dois pontos que foram assim bem discutidos e debatidos com a nossa equipe, que foi, né, uma escola à frente do seu tempo, ao lado do seu filho. E para esse novo momento, né, para esse novo momento, o melhor momento, que é o tema da nossa palestra de hoje. Eu gostaria de, antes, porém, abraçar a todos e todas, dizer que nós teremos até às 7h30 essa conversa, que eu acho mais que é uma... até às 8h30, 7h30 às 8h30, essa conversa que eu acho que ela é muito mais um fortalecimento para o nosso início de ano letivo. Robson Salvador é sempre uma pessoa que nos traz alento, que nos traz motivação, que nos conforta, que nos ilumina, mas que também nos dá direção. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar, né, o nosso grande colaborador, Robson Salvador. Então, com você, está aí a nossa equipe, os nossos alunos, nossos pais, né? E você agora é o dono da bola. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Robson Salvador, eu sou coordenador pedagógico da OPE Educação, que é o material de projeto de vida e atitude empreendedora, que é trabalhada aí na escola, com a Cris, né? A Cris é a grande mediadora, responsável aí pela aplicação, com quem eu troco muita figurinha ao longo do ano, em suas práticas. E hoje a gente vem conversar aqui nessa aula inaugural. Então, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, o convite de fazer parte desse momento tão importante para a escola, para a educação, para os alunos, para o corpo docente como um todo, porque é um momento essencial para todos nós, é um grande divisor de águas. E, por favor, como foi comentado aqui, esse espaço é de bate-papo, não necessariamente uma palestra, né? A gente vai conversar sobre esses temas, mas é um papo. Então, de repente, se vocês quiserem interagir, falar no chat focado aí, como uma pergunta específica, fiquem à vontade. Bom,
vamos começar essa conversa olhando para essa temática sobre, primeiramente, tempo. Quando a gente fala sobre tempo, ele é muito relativo, né? A gente não tem um futuro completamente descolado de um passado, mas o presente é o agora e é o melhor momento para se viver, é o melhor momento para construir, quem sabe, este futuro, né? E aí, a Mirava falou muito bem sobre vamos fazer desse 2021 melhor do que foi o 2020, mas isso só acontece com as atitudes empreendedoras realizadas dia a dia, né? Todos os dias realizamos alguma ação, alguma atitude, né? Muitas vezes a gente fica usando a questão da esperança, temos que ter esperança, mas a gente esquece das nossas atitudes em esperançar, né? Fazer com que com que a esperança seja verbo, com que eu tenha atitudes diretas, Ele tá diárias. com Jesus, será que é ele? Oi? Oi, Mirava? Dele ou não? Oi? Oi, você fala comigo? Não, é a conexão, eu acho. Ah, tá bom. Esse é um outro universo, né? Esse negócio da internet, do digital, é muito importante que a gente entenda que, inclusive, a conexão, inclusive as conversas, por exemplo, a Mirava está em tempo real com a gente, ela está na mesma live simultaneamente, né? Então a gente compreender a diversidade desse novo espaço sem tanta crítica, sem tanto pesar, mas compreendendo esse universo é super importante. Por que é importante entender isso? Vamos lá falar de tempo? Estamos à frente do nosso tempo. Na verdade, nós estamos alcançando o tempo da forma como ela é e existe para os jovens há algum tempo, né? O jovem já vivencia esse lugar online, o jovem já vivencia essa questão das redes sociais, das lives, dos canais do YouTube há muito tempo. A educação por meio do ensino remoto passou a também vislumbrar, olhar, tocar nesse novo espaço que é online, né? Então, tanto nós, aí é um desafio maior para nós adultos, né, Mirava? Nós adultos temos um desafio muito maior nesse sentido, porque nós fomos colocados nesse universo em que os alunos já fazem parte há algum tempo, né? Eu digo que até o ano retrasado, os alunos vinham para o universo do adulto, do universo do professor, para o universo da sala de aula, como a gente conhecia. A partir de 2020, com o ensino remoto, nós adultos passamos a entrar, de fato, no mundo, no tempo desses nossos alunos, desses nossos meninos, dos jovens, que sim dirão os caminhos ou os percursos desse nosso novo tempo, né? E o tempo, ele é relativo. Então ele muda de acordo com as situações e de acordo com cisões, rupturas. Vamos pensar aí um pouco sobre como era o mundo antes de Cristo e o mundo depois de Cristo. Antes da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, das revoluções industriais, do mundo da internet e agora nesse novo mundo em que eu flerto com o hibridismo, com as possibilidades de autonomia para o aluno, para que o aluno tenha a noção e a possibilidade de colocar, de fato, as mãos nos processos de ensino e aprendizagem, que até então era muito encaixotado. E quando a gente fala de encaixotado, é mesmo o espaço da sala de aula, quadrado, né? E hoje nós temos a revolução desse espaço em que eu posso estudar numa sala de aula Google, eu posso estudar na sala de aula da Iônica, eu tenho meus livros físicos para eu escrever de forma analógica, mas eu também tenho a versão digital desse livro com objetos educacionais. Eu posso, ao invés de fazer trabalho em grupo, apenas nos grupinhos virando a carteira, eu posso ter um grupo no WhatsApp, eu posso subdividir salas, ou seja,
seja, eu tenho uma possibilidade muito mais ampla do que educação, do que nós sequer experimentamos mais fortemente até então, né? E quando a gente fala do lado a lado, antes de falar do lado a lado para filhos, pais, mães que estejam participando dessa live, eu vou fazer um convite a perceberem também o que é estar lado a lado. Quando nós falamos de lado a lado, nós falamos de parceria, de juntos, de mãos dadas. Não existe na educação balcão. Como assim balcão? Escola não é pastelaria, né? O professor não está lá para oferecer um pastel de frango ou um pastel de carne, né? O professor está para oferecer uma série de soluções educacionais construídas em parceria. Quando falamos parceria, é lado a lado, ao mesmo nível. São duas instituições, escola e família, que juntas vêm trabalhar para dar uma base segura para os nossos meninos. Então, os nossos jovens, as nossas crianças e os nossos adolescentes se apoiam nesta realidade que precisa estar perfilada. Andar lado a lado é, de fato, juntos, sem ninguém querer ser mais ou menos, ou impor, ou dizer como é e como não é. Não temos uma relação de chefia, não temos uma relação de eu sou cliente. Muito pelo contrário, nós somos parceiros, família e escola, em prol de uma base estável, segura, para que esse aluno se desenvolva, cresça emocionalmente e cognitivamente, né? Esse lugar é extremamente importante de ser concebido. Então, quando nós estamos lado a lado, nós estamos de mãos dadas, de forma conjunta para essa construção. E quando a gente fala de construção, a gente também observa o que a gente tem pela frente nesse novo tempo, né? E como nós podemos estar à frente desse tempo aí que vem chegando. Se eu não der as mãos, se a gente não caminhar juntos, se nós não pensarmos, não conversarmos sobre estratégias de parceria, nós teremos várias pessoas indo para diversos lugares diferentes, sem necessariamente ter um foco. E aí eu trago para vocês uma lição muito importante, né? Para sei lá, pensar em atitudes empreendedoras, uma vez que nós falamos de projeto de vida e atitude empreendedora, são 5. Convido aí, dá uma olhadinha nos dedinhos de vocês. Vamos pensar um pouco nas 5 atitudes empreendedoras para, de fato, empreendermos esse novo tempo, né? Para que, de fato, andemos lado a lado. Vamos lá. Primeira delas. Olha aqui, ó. Primeira atitude empreendedora. Atenção aos detalhes. Olha lá, o dedo mindinho, o dedo menor. Ele presta atenção nos detalhes, nas pequenas coisas, nas coisas que de repente passariam batido porque a gente acha de menos importância. Em educação, em relacionamento, não existe menor ou maior importância. Existe a individualidade, a personalização. Então prestem atenção nos mínimos detalhes. Outra coisa, esse outro dedo aqui, é o dedo das conexões. Que pode ser conexão, lógico, à internet, aos novos espaços, aos novos meios, mas também as conexões que eu faço com as pessoas, nos meus relacionamentos. Como estão os meus relacionamentos? Eu crio, de fato, conexão, vínculo, parcerias interessantes? Busca por excelência. Se você olhar, tem um gráfico aqui, hein? Busca por excelência, por melhores resultados, pela minha melhor versão, pelo meu melhor potencial, dentro das possibilidades, é claro. A gente não tem que também ficar indo além do que é possível. Nós estamos falando do que é possível. Dentro das possibilidades, eu busco o melhor resultado ou eu aceito ficar na média? Na média, quando a gente fala, tem uma palavra que é sinônimo, na verdade, tem gente que não gosta muito não. Medíocre. Ah, se a minha média é 5, eu vou tirar os 5 e para mim tá bom demais. Isso me coloca na média, não me coloca a buscar os melhores resultados, né? Miralva, na live você fala comigo. Se você falar aí, eu escuto tudo e todo mundo também. Tá bom, eu tô aqui tão envolvida, mas já tô aqui. Daqui a pouco eu te interrompo.
Me interrompe Pode não. continuar. Vamos falar, interrompe não. Complementa, não existe interrupção, existe construção, porque nós Perguntar. estamos nesse Vou lugar. perguntar. Outra coisa, foco. Importante ter foco. Qual que é o meu objetivo? Onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar com a educação, com esse meu processo? É foco. E por último, não menos importante, a validação. O quanto eu valido o outro, o quanto eu elogio o outro, o quanto eu me elogio, o quanto eu olho para a minha prática e falo, poxa vida, olha só como eu fiz isso bem. Poxa vida, dá uma olhada em 2020, embora tenha sido difícil, mas olha tudo que eu conquistei. Vamos validar esse 2020 também. Se não fosse 2020, todas as tragédias que nós passamos, nós talvez não estaríamos fazendo esse momento aqui online, com todo mundo engajado, com a Miralva fazendo uma transmissão online, talvez não tivesse. Então, o quanto eu valido a mim, o outro, todo mundo gosta de ser elogiado. Eu me elogio, eu elogio o outro, né? Todo mundo gosta, então a gente precisa, ao invés de apontar apenas problemas, apontarmos também soluções, propósitos, possibilidades. Pergunta aí, Miralva. Colabora aqui comigo. Então, Robson, você falando aí inicialmente nós fomos todos nós pegos de surpresa em 2020 e tivemos que nos reinventar. E os nossos alunos muito mais experientes que nós, nessa questão da rede social, da internet. E aí eu fico a me perguntar, e eu queria te ouvir, como faremos pós-pandemia com a questão das proibições do celular? Se a gente sabe que o celular foi e será uma ferramenta imprescindível de agora em diante. Ô Miralva, é muito legal essa pergunta, porque na verdade as proibições, as leis, as coisas que acontecem na nossa sociedade é um reflexo do mundo, certo? Nós vivíamos em um mundo analógico, ou seja, só de pegar, só de coisa física. Nós já estamos no mundo digital há muito tempo. Só que com o ensino remoto, nós também levamos a educação para esse novo espaço. Então as leis precisam ser repensadas também. Se nós estamos falando de, no seu tempo, a um novo tempo, as leis também precisam se equiparar a isso. Né? Eu sempre, quando eu ia dar formação, antes mesmo do remoto, eu falava, gente, essa plaquinha de vocês proibindo o celular é nada a ver. É nada a ver porque proíbe que o aluno seja o que ele é, que é uma pessoa de conexões, de múltiplas relações. Uma coisa que aí fica a provocação... Robson, Oi? Principalmente que o próprio aluno hoje já tem a clareza que o celular não é só para WhatsApp. Exatamente. Que é um instrumento de estudo, é uma ferramenta de estudo. Então nós vamos ter que nos apropriarmos, né, disso, né? E criar uma relação, Miralva, de que não seja só entretenimento, porque a gente entendeu que a Smart TV, que o computador, que o celular é apenas um equipamento de entretenimento. Ele não é só um equipamento de entretenimento, ele é uma tecnologia que vem nos auxiliar nas comunicações. É um meio de comunicação. E não existe educação sem comunicação, sem contextualizar com esses novos espaços, com essas novas ferramentas. A questão é o quanto eu utilizo isso em prol da educação. Não existe tecnologia boa ou ruim, existe tecnologia. O bom ou ruim é o que eu faço dela. É o que eu faço dela. Um cartão de crédito ele não é bom ou ruim. Por isso que a gente fala de educação financeira. O que eu faço com o cartão de crédito vai ser bom ou ruim. A minha responsabilidade, como eu respondo a isso, é que vai fazer a diferença. Eu respondo com responsabilidade ou eu respondo com imaturidade, de qualquer jeito, com inconsequência? É muito importante eu saber que eu estou aqui com o meu espaço do celular, mas o meu lugar aqui agora não é olhar o Facebook ou ver o Netflix. Meu lugar aqui, nesse momento produtivo que eu estou dedicado ao Jorge Amado, eu estou fazendo uma live, estou conversando ao vivo com alunos, com famílias. A pergunta sempre é, o que eu faço com essa tecnologia? Então, sim,
as leis precisam ser repensadas, porque da mesma forma que as coisas se revolucionam, se alteram, as leis, as proibições também, né? E isso é uma questão bem complexa, porque a gente entendia a tecnologia, o celular, tecnologia digital, eu digo, né? Porque giz e lousa também são tecnologias, né? Eu estou falando da digital especificamente. A gente entendia como um problema de dispersão. Por que era um problema de dispersão? Porque nós, adultos mais velhos, não entramos nesse mundo, não entendíamos desse mundo, e por isso a gente não pegava e não colocava na prática essa aplicação dos recursos digitais. Uma pergunta que não quer calar é: o youtuber é um problema? Talvez não. Talvez a linguagem de alguns youtubers, ou seja, o que ele traz de mensagem, seja discutível. Mas as habilidades e competências do youtuber, de quem usa o YouTube, quem usa as plataformas digitais, são essenciais para esse novo tempo. Como o youtuber fala com os nossos jovens, é essencial para que a gente também entenda e trabalhe nesses novos tempos com a nossa educação. Eu até brinco, às vezes eu estou aqui, sério, fazendo uma coisa, mas de repente eu dinamizo e pego, e agora quem está aqui é um personagem, né? E o personagem chega para falar, e ele é o Eugênio, e aí ele pode falar com vício de linguagem, ele não está preocupado em ser certinho, ele está preocupado em comunicar. Agora, de repente, se eu tenho que criar uma outra persona um pouco mais padronizada, eu venho com uma nova realidade de vida. Às vezes, a linguagem é importante ser personalizada. Por isso que muitas vezes, inclusive, eu trago até um personagem para brincar ou para conversar. Não tem muita proibição nesse espaço. Onde eu quero chegar é o foco, né? Qual é o valor do ensino? Você pode olhar para mim e falar assim: nossa, o Robson está colocando um óculos. Nossa, o Robson falou: nós vamos, nós fumos, nós voltemos. Não está em pauta, nesse momento, a aula de metodologia de linguagem culta. Eu posso brincar às vezes. A hora que eu estiver cuidando da habilidade e competência específica de linguagem, eu vou pensar neste lugar da lapidação. Ah, mas o Robson está bagunçando e está brincando na live da escola no primeiro dia. Quem disse que escola é para ser quadradona? Escola é um espaço de aprendizagem, de vivências, né? Nós falamos muito de campos de experiências. Por que não experienciar? Sem estar muito antenado no certo e errado, mas no desenvolvimento humano. É isso que a gente faz. Então, Robson, só acrescentando um pouco essa questão do nosso tema, né, também, que foi um tema de matrícula, de chamadas aqui na rede social, em TVs, né, o faça desse novo momento o melhor momento. Eu estou falando só isso para as questões das proibições. Inclusive, nós temos profissionais da nossa equipe que fazem exatamente tudo isso que você está dizendo aí, né? O reinventar, o comunicar para chegar, né, o ponto que nós queremos chegar. Eu acho que isso é fundamental. Fazer desse novo momento o melhor momento é você também estar motivando, né, o aluno para que ele se sinta cada vez mais motivado, utilizando uma ferramenta que é do hábito dele, que ele domina, que é do conhecimento dele. É isso mesmo. E aí é importante que os pais também entendam. Porque muitas vezes o pai que se coloca no lugar de cliente, ele espera ou pensa que a educação ideal é a educação ele tinha quando ele era criança. Talvez essa educação que ele tinha quando ele era criança fazia sentido quando ele era criança. Para esses novos tempos, não faz mais. Então eu convido também os pais a se reeducarem sobre esse novo mundo. Lado nessa construção, potencializando essas vivências e não sendo um agente apenas de criticidade, porque só a criticidade, sem proposta, sem resolução, não funciona. Então eu convido pais a também participarem desse processo no sentido de validação, de aprender. Aprender não só com a escola, mas aprender com os jovens. Muito do que eu utilizo de recurso digital, seja no Zoom, no compartilhamento de tela, usando Snap Câmera e tudo mais, eu aprendi com alunos. Muito da minha prática eu aprendi
com alunos. Muitas das soluções de Perfeito. desligar microfone, de ligar microfone, de pegar a lâmpada, eu tenho aqui um chroma key, que é um tecido verde, tudo isso eu aprendi com alunos. Então nós adultos, sejamos pais ou professores, temos que largar um pouco essa nossa arrogância, essa nossa prepotência de que nós sabemos tudo e também dar uma olhada em quem está mais próximo do futuro de nós do que nós. Nós estamos caminhando nesse lugar muito mais datado. O jovem já chega muito ligado nas perspectivas desse novo mundo, né? E que tal a gente escutar um pouco mais? Que tal a gente dar um pouco mais de protagonismo para esses jovens? Nós sabemos a técnica, a informação, quais habilidades e competências precisam ser desenvolvidas. Os nossos alunos vão, por meio da sua prática, expor as suas necessidades e onde a gente pode ajudá-los. É uma mudança, né, Miralva, de paradigma sobre educação. Por isso que eu falo bastante sobre o ensino híbrido, que não é apenas transmitir uma aula presencial de forma remota, mas participar ativamente desse processo em que os alunos construam em espaços diversos. Então, quando a gente pensa em fazer esse novo tempo ser mais interessante, é também sondar o que é mais interessante para os nossos meninos, fazerem com que eles participem. Lembrando que participar não significa mandar, porque nós não estamos numa relação de mando, de mandar, de dar ordens, mas de participar, de criar junto, de colaborar. Por isso que no material nós falamos muito de valores. E esses valores precisam ser praticados tanto pela família, quanto pelos alunos, quanto por toda a comunidade escolar. Essa parceria, Robson, eu tenho dito, e foi uma experiência muito rica em 2020, onde nós dividimos com o pai a responsabilidade do acompanhamento pedagógico que antes era feito apenas pela escola. 2020, a nossa escola funcionou, a escola brasileira, de modo geral, quem atuou de forma remota, na residência do aluno, na casa do aluno. Portanto, o pai, ele teve um papel extraordinário, que foi ele entender e descobrir que ele também exerce um pouco do papel da escola. E foi, assim, uma experiência muito rica, porque nós também aprendemos com o pai, muito. Então, nós tínhamos nossas reuniões periódicas e todas as experiências colocadas pelos pais, elas foram, assim, importantes já, né? O 2021. Então, eu gostaria também que você colocasse um pouco essa questão, né, do pai, da mãe, da avó, porque hoje você não pode nem mais dizer reunião de pais, reunião da comunidade escolar, juntamente com as pessoas que cuidam daquele nosso aluno, que é a avó, que é a tia, que é a madrasta. Mas aí que tá, Miralva, você tá me falando de uma coisa que é justamente né? É mãe, é madrasta, é vó, é irmão mais velho, quem cuida é padrasto, é padrinho, quem cuida? Nós estamos falando do papel do cuidador, a figura do cuidador, do tutor, do responsável por esse jovem enquanto ele ainda é menor, né? Os papéis sociais não mudam. Existem cuidados relativos à figura paterna que pode ser feita pela avó, tem cuidados da figura materna que pode ser feito pelo tio. Nós estamos falando da tutoria, do amor. Amor como atitude, não como sentimento. Então, independe se é pai, mãe tradicional, como a gente conhecia numa sociedade lá atrás,
ou se são pais, mães de coração, que podem ser adotivos, não adotivos, cuidadores, dinâmicos. Esse lugar é importante, porque as famílias também, mas o amor como valor, ele não muda, né? O valor como amor, como atitude, como cuidado, como querer o bem, o melhor para a pessoa, não muda independente do cuidador. E a Simone perguntou aqui agora no chat, eu dei uma sapeadinha aqui, que está bem vivo o chat, como conscientizar o aluno sobre o celular na escola, né? A utilização do celular na escola. E é importante mesmo dar uma olhada nisso, porque eles já vivem com o celular. Você querendo ou não, ele vai colocar, ele vai dar um jeitinho de dar uma olhada. A questão é o quanto eu ocupo o tempo e a utilização desse celular com coisa produtiva. Aí falaram de game. Poxa vida, você está reclamando do celular, mas está falando de jogo. Gente, é a tal da gamificação. Por que a gente não usa processos de avaliação como o Mentimeter, né, o mente.com, para fazer questionário? E aí esses questionários são respondidos em tempo real. E aí cria uma nuvem de palavras. E aí cria uma votação. Tudo gamificado. Tudo por meio do jogo. Por que a gente não faz uma aula de visitação do museu usando o Minecraft? Então, a gente vai criar uma pesquisa. Ao invés de imprimir numa folha, a gente faz em 3D, uma andança no museu, na aula de arte. Ô, Miralva, se você falar aí, interrompe a transmissão. Segura aí. Isso. Se você falar comigo aqui, tá captando o seu som. Desculpa. Aí todo mundo escuta e eu escuto também. Ok. Né? Então, respondendo a Simone, é muito importante que a gente entenda esse lugar do quanto eu vou me apropriar desse espaço digital, do celular. Não é só conscientizar os alunos, mas também nos conscientizarmos das possibilidades de trabalho com o celular em sala de aula, né? É lógico que é importante saber o que eu vou fazer nesse momento, né? O celular vai ser pessoal apenas? Ele vai ter 2 contas específicas? Ou nós vamos ter um recurso disponibilizado que só funciona para isso naquele determinado horário? Tudo isso também precisa ser repensado, tá? Se alguém assiste anime, assisto anime. Estratégias podemos usar para conscientizar. Parou de jogar porque o celular não funciona. O celular tem que funcionar para jogar, para ver o zoom, para ver tudo, né? O celular tem que ter uma memória mais ou menos boa aí. Vamos lá. Mas sempre tem aquele aluno que nunca coopera, às vezes só vai para aula por obrigação. Sim, existem alunos e alunos, assim como existem professores e professores, assim como existem famílias e famílias. A questão é, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Eu tô aqui. Hoje nós temos aqui 301 pessoas simultaneamente acompanhando essa live. Tá todo mundo prestando atenção? Não. Tem gente falando de outros assuntos que não tem nada a ver com o que a gente está conversando. Eu, como instrutor palestrante nesse lugar, eu não vou ficar preocupado se estão ou se não estão. Eu vou preocupar com quem está participando. Eu vou tentar engajar as outras pessoas, mas eu não vou me diminuir ou ficar preocupado com quem não quer. Eu vou tentar trazer quem não quer para a jogada. Por exemplo, falaram de anime. Eu estou trazendo umas brincadeiras de anime. Às vezes eu dou aula usando um filtro do Snap Camera em que meu rosto vira anime. Não sou mais eu. É um personagem anime que vem aparecer com cara de mangá e tal, né? Com aqueles traços e aqueles desenhos. É uma forma que eu busco de atingir quem gosta dessa linguagem, né? É mais ou menos nesse lugar, né? O professor falando sozinho, às vezes a gente fala, ou não. Sozinho para quem? Não é para todo mundo? É para parte da turma? Sim, nós sabemos que nós não atingimos todo mundo o tempo todo. Existem pessoas que são sinestésicas, pessoas que são visuais e pessoas que são auditivas. O que mais? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tem alguém? A coordenação está fazendo curadoria sobre perguntas? Porque eu vi que o pessoal está respondendo chamada e eu estou tentando achar alguma coisa para responder aqui, que como a gente falou que é interação, é importante validar. Estamos levantando aqui. Pode ficar legal. à vontade. Então tá bom.
Olha lá, o uso da tecnologia deve permanecer mesmo após as voltas às aulas presenciais? Tanto papel que... Vamos lá. Sim, gente, a tecnologia deve permanecer, sim, na aula, mas em contrapartida, a gente não pode esquecer que existe um tempo de desenvolvimento. Nós passamos milhares de anos, por isso, vocês tiveram aula de história, né? De ciências, de história. Vocês sabem que o ser humano, ele é ser humano, ele desenvolveu a cognição por meio dessa pinça, que é esse potencial de pegar a coisa de forma analógica, né? Então, alguns sistemas, como a analogia ao 3D, ele continua, ele é fundamental. Não é porque a tecnologia chegou que a gente esquece de coisas, de milhares de anos de desenvolvimento da nossa espécie. Então, pegar algo... Eu posso ter uma peça em Minecraft e montar online, posso. Mas eu também preciso pegar nessa peça de Lego e ver manualmente, porque o mundo, ele é real. Eu vou tocar no mundo de verdade. Eu não vou tocar no mundo digital. Eu não virei uma programação. Eu continuo sendo um ser humano de carne e osso. Então, tocar, pegar é essencial. Tocar no papel e escrever em um papel é essencial. Faz parte da nossa realidade de ser humano. Nós somos seres humanos. O mundo digital chegou? Sim, mas nós ainda somos de carne e osso. Isso tem que estar claro. Então, quando a gente traz uma possibilidade de trabalho online, é lógico, para conversar com as novas tecnologias. Não significa que, paralelamente, eu vou andar num veículo que não é digital, eu vou tocar em pessoas que não são programas, né? Eu vou me relacionar com um mundo que é de verdade, que não é digital, que não é projetado. Tá? Isso é muito importante. Respondendo à pergunta Mil Bragas, né? Eu quero saber o que é esse tal de otaku aqui, que eu tô confuso, viu? Esse otaku aqui que apareceu umas 2 vezes na fala, e esse eu não conheço. Eu preciso que os alunos me atualizem também. Tem alguma pergunta aí? Porque a gente está caminhando no tempo para conseguir responder todo mundo. Não. Só a interação só dos alunos, entendeu? Mas Tá. pergunta mesmo, não. Mas eu teria uma provocação para você, Robson. Sim. No sentido dessa perspectiva nossa, né, de agora em diante. O que nos espera com o Enem digital já acontecendo? Mesmo se não fosse a pandemia, o Enem digital iria acontecer. Então, já indícios de que há um planejamento aí e uma perspectiva de que esse trabalho online, esse ensino online, ele veio para ficar. E o que que você pensa sobre isso? Eu acho que veio para ficar atrasado, porque quando eu era aluno, isso lá em 94, eu lembro que a gente tinha aula, na época, Paulo Freire... Veio pela dor, né, Robson? Ele veio pela dor. Ele veio pela dor, mas lá atrás, quando eu era criança, novinho, né, Erundina estava saindo da prefeitura, e aí tinha Paulo Freire pensando uma série de coisas de educação em São Paulo, e aí colocou-se um modelo de educação com informática. Então, nós tínhamos no município sala de informática, Logoplus, uma tartaruguinha que cruzava matemática para pensar em direita, esquerda, cálculo, 360. Ou seja, era uma educação pautada em competências, em habilidades, no fazer,
não no decorar. Então nós já vínhamos com essa provocação. Mas nós ficamos na zona de conforto como sociedade, como pais, como educadores, indo pelo mais fácil, pelo mais óbvio, sem olhar o ideal que trouxe essa visão de realidade hoje. Por que eu falo do real e do ideal? Porque nós tínhamos em 94 um mundo ideal que só se realizou hoje, ou está se realizando, e não tem volta. O que a gente aprendeu aqui durante esse 2020 é daqui para frente. Não existe volta. A educação não dá marcha ré. Depois que a gente inventou o mimeógrafo, depois que a gente inventou a impressora, depois que a gente inventou o Word, toda a educação mudou. Dificilmente a gente fica copiando uma prova inteira para responder. Ela é toda impressa, para eu colocar múltipla escolha, o computador corrige. Agora eu só vou passar por uma plataforma digital, que é o Enem Online. Não tem um bicho de 7 cabeças, porque o conhecimento, ele é o mesmo. Se eu vou ler num livro, se eu vou ler no Google, a questão é o quanto significativo e eu coloco na prática mas não tem volta. Eu acho que é daqui para frente. Só que eu não posso esquecer da importância do ensino analógico, a importância do escrever. Sabe por quê, Miranda, que eu estou dizendo isso? Porque são habilidades do ser humano. E o ser humano, ele não é uma projeção, ele não é um holograma. Qual que é a grande questão aqui? Se amanhã ou depois acontece um boom no mundo e toda a energia elétrica, toda a internet acaba, o ser humano vai ser extinto? Porque ele não tem habilidades de ser humano? Porque ele pensa que ele é só um anime? Ele pensa que ele é só um avatar? Não, ele é um ser humano também. Embora não exista diferença entre o ser real e o ser digital, existe diferença entre o mundo real e o mundo digital. Perfeito. Às vezes eu fico também, uma das, vamos dizer assim, uma das aprendizagens que a gente hoje adquiriu, e aí na abertura do nosso encontro pedagógico desse ano, nós falamos com a diretora do Núcleo de Educação Pública, né, do Estado da Bahia, de um território com 26 municípios, de uma realidade totalmente adversa à nossa, de rede privada. E ela dizendo, eu percebo e fico às vezes pensando o quanto a gente ainda tem que aprender com vocês, porque já que a rede pública não aconteceu a aula remota e que está aí com esse imbróglio sem saber o que fazer, com um ano perdido e outro ano entrando e ainda fazendo esse estudo para ver qual será o caminho. E aí, eu fico também avaliando, nós da rede privada, que no olhar da rede pública estamos lá na frente, mas o quanto a gente tem que investir ainda. Porque você pega a realidade das séries iniciais do ensino fundamental, que não fizeram muito pouco nessa questão da aula remota. A educação infantil, quase nada. Quer dizer, o lúdico, que poderia ter sido trabalhado dessa forma, essa realidade que hoje está acontecendo na rede privada, ela é cruel, né? Do pai ter que estar pagando um pedagogo para poder ficar com seu filho na sua casa, ao invés do aluno estar matriculado na escola. Então, a gente tá vivenciando toda essa problemática, mas diante de tudo isso e da perspectiva de que o online veio para ficar e a gente tem um compromisso, independente de presencial ou não, de continuar com o online, até mesmo para cobertura de algumas defasagens oriundas do ano de 2020. Isso é um compromisso da escola e especificamente do Jorge Amado, a gente vai garantir isso, que foi prometido e que a gente detectou que é necessário, sim, ter, né? Principalmente nas grandes áreas de linguagem e de exatas. A gente vai precisar desse reforço, dessa complementação conteudista, especialmente para pré-requisitos da série seguinte no ano de 2021. Mas eu percebo o quanto a gente vai precisar de investir na nossa escola a nível tecnológico.
Esse ano, nós começamos com um Zoom pequenininho, que dava aula, correndo, e caía, dava 50 minutos, caía. Depois a gente investiu num Zoom, que a gente pode ficar 24 horas, né? E a gente, com problema na aplicação da prova, hoje nós estamos com um aplicativo inteligente, onde o professor, ele vai lá, postar a prova dele, a gente já vai receber os resultados, e precisamos avançar mais ainda, para que a eficácia desse trabalho da gente, ele seja realmente, na prática, mais visível do ponto de vista da comunidade escolar como um todo. Mas eu aproveito, Miralva, e faço uma provocação nesse sentido. Não é do dia para a noite. Se nós demoramos tanto tempo para entrar nesse universo online, nós temos um tempo chamado curva de maturação. Os professores vão maturar e entender como é esse universo. O aluno vai maturar e entender como é esse universo. As famílias vão maturar e entenderem como é esse universo. Né, Miralva? Isso tudo... Miralva, fica... os alunos estão falando de um monte de jogos que estão sem foco, e você não tá foco em mim aqui, olha pra mim, Miralva. Olhando. Miralva, eu sou carente, eu preciso de atenção. Esse lugar, a gente entende também sobre o tempo de maturação. A gente vai amadurecer, espertinha, a gente vai amadurecer nisso. Por exemplo, a gente está fazendo uma aula aqui hoje aqui no Instagram, que tem pessoas que são da escola, que não são da escola. E a gente vê um monte de coisa no chat de assuntos que não estão relacionados. Por quê? Porque as pessoas ainda não amadureceram esse espaço. Esse espaço, até então, era utilizado só para a gente falar de alguma coisa além. Hoje nós estamos aprendendo a utilizar esse novo lugar. Oi, Igor, sou insano, sou maluquinho, Igor, você não tem noção. Nós estamos aprendendo a usar esse espaço. Isso tudo é um tempo de maturação. Então não adianta a gente pensar que do dia para a noite essa aula vai acontecer 100%. Por isso que a gente tem que dinamizar. A gente tem que ir trabalhando isso aos poucos. Perguntaram se o lúdico é essencial. É completamente essencial. Principalmente para os menores. E aí eu convido os professores, não só a Cris, né, que dá aula de projeto de vida, mas todos os professores da escola também, a dar uma olhadinha no Capacita OPE, que é o site de capacitação de projeto de vida. O quanto de atividade lúdica que nós temos. O quanto que professores do país inteiro mandaram sugestões de aulas que eles fizeram de forma online. E parabéns, Miralva, vocês estão com o Zoom. O Zoom é a melhor plataforma de aulas, de videoconferências que eu conheço. Robson, nosso tempo está chegando, está acabando, e nós ainda temos a professora Vânia, que vai encerrar a nossa live, né, com uma música dirigida aos nossos estudantes. Eu quero agradecer, dizer que em breve estaremos te convidando novamente, e para que a gente possa estender esse tempo nosso, porque com você é sempre um aprendizado. Obrigada, meu amigo. Um abraço. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade de falar aqui, pessoal. Obrigado. Eu vou dar uma olhadinha no chat se tem alguma pergunta, alguma coisa para a gente interagir. Tchau, Cauã. Tchau, pessoal. Opa, Capacita OPE é maravilhoso, é isso mesmo. Tchau, pessoal. Obrigado. Até já. Entra a Vânia, né? Ixi, vamos lá. E os meninos fizeram campanha. Robson, vocês não tá. Olá, Vaninha. Um abraço, querida. Robson é uma metralhadora, quase que não dá tempo. Com você aí, é um prazer grande estar com você, dizer dessa disponibilidade, dessa pessoa linda que você é, sempre disposta a contribuir com o Jorge Amado.
É todo seu esse tempo aí. Vamos lá. Tá tendo ruído aqui, ó. Marcos, Gente, Natal. esse ruído aqui. É seu áudio, Vânia. É seu áudio, Vânia. Aí, Pronto. melhorou aí? Perfeito. Pronto. Claro, melhorou muito. Então, bom dia. É uma oportunidade maravilhosa de estar aqui no Jorge Amado e na companhia dessa pessoa maravilhosa, gatíssima, que é a professora Miralva, né? Vamos cantar também? Continua seu áudio. Estão me ouvindo? Continua o ruído. Eu acho que é o áudio seu. Pronto. Aí, melhorou então agora. Melhorou. Ando devagar porque eu já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Obrigada. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Lindo! Lindo demais! Obrigadão, Vaninha, Agradeço. pela disponibilidade de sempre. Você é maravilhosa. Muito obrigada. Em nome do Colégio Jorge Amado, a gente está muito feliz com a sua participação. Obrigada e que tenhamos todos um ano de paz, de saúde e de muitas alegrias. Verdade. Beijo no coração. Início das aulas às 8h40. Dá para tomar um cafezinho, 8h40, iniciaremos as aulas do nosso ano letivo de 2021. Um abraço para todas, nossos estimados alunos, pais e professores e professoras. Beijo no coração de todo mundo. Vamos à luta.
Deus vai nos abençoar nesse ano de 2021. Paulo. Tira daí. Tirar.